aí, pessoal, tá começando mais um Taoricast. Aqui é o Vitor e que alegria tá mais um episódio com vocês. Hoje é dia de medicina tradicional chinesa. Ô, tema bom, tema que vocês gostam. Hoje é dia de receber uma enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e especialista em acupuntura pela Ebramec. É isso mesmo, mas antes de eu mostrar ela para vocês já sabem que a gente tem o patrocínio da Fitofórmula. A Fitofórmula é uma fabricante de fórmulas chinesas há mais de 16 anos com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou entra no site fitoformulanatural.com.br. Além das fórmulas, você também encontra os produtos de uso tópico, os famosos skincare. Eles estão aqui na mesa, vocês já vão ver eles. Então entra lá no site fitoformulanatural.com.br. Vale a pena lembrar que antes de você adquirir as suas fórmulas chinesas, a gente indica você procurar um prescritor das mesmas. Então acessa aqui o guia da MTC, que lá você vai encontrar um prescritor mais perto da sua casa. Tem de várias regiões do Brasil, tá bom? Acessa lá, você vai receber a prescrição da fórmula chinesa e aí você vai lá no site da Fitofórmula adquirir as suas fórmulas. Combinado? E a nossa última patrocinadora é o Espaço Taori, esse espaço maravilhoso aqui, que a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue realizar a sua aula, realizar o seu curso, gravar a sua aula, gravar o seu curso, gravar o seu podcast ou realizar o seu evento. Quer saber mais? Mesma coisa, acessa o QR Code que está aqui na tela ou entra no site Spaco, sem o C cedilha, hein? spacotaori.com.br. Vai lá, tem um botão que te leva direto o WhatsApp para você conversar com a galera e marcar uma visita aqui e conhecer esse espaço que é maravilhoso, tem equipamentos de ponta, a equipe é muito boa. Então vai lá, já vocês vão dar uma olhada aqui, um panorama no nosso estúdio, mas acessa o spacotaori.com.br e vem conhecer esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Sem mais delongas, eita que hoje falei bastante, dos patrocinadores. Bora para nossa convidada. Desde a sua jornada marcada por desafios pessoais, incluindo um diagnóstico de útero septado e câncer de colo de útero, ela encontrou na medicina tradicional chinesa uma paixão renovada pela saúde da mulher. Nesse episódio, exploraremos como ela integra a MTC à saúde da mulher, oferecendo conselhos valiosos para as mulheres que enfrentaram desafios semelhantes. Hoje é dia de medicina tradicional chinesa com ela, a doutora Fábia Rosa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui conversando com você. A gente está muito feliz a senhora estar aqui, viu, de verdade. Bora começar? Vamos lá. Doutora, vamos começar, gosto de falar que eu gosto de começar com um clássico. O clássico é, como surgiu o interesse em enfermagem, perdão. Como é que surgiu esse interesse? Conta pra gente. Bom, tava lá, né, eu sou do Paraná, não sou daqui. Olha! E aí, aquela coisa, né, 18 anos, tem que achar que faculdade vai fazer, né? O clássico, né? O clássico. E aí, várias dúvidas, né, sobre qual faculdade, qual graduação, qual faculdade prestar. E lá é muito forte essa universidade. E eu pesquisei e falei, bom, eu acho que enfermagem vai ser algo que vai combinar mais comigo, o cuidado com as pessoas. E fui, prestei, passei, né, feliz da vida. Foram 5 anos de graduação, né, não é fácil, é uma faculdade integral, então foi bem puxadinha. Imagina, a área da saúde não é fácil, né, doutora? Não é fácil. E foi muito gostoso, assim, foi uma trajetória bem bacana na enfermagem. Cheguei a atuar como enfermeira. Ia perguntar também. Isso, chegou a atuar como enfermeira? Cheguei a atuar como enfermeira. Logo após a faculdade mesmo ou já na... Logo após, porque eu passei num concurso público, eu não estava nem formada ainda. Nossa, então, olha. Foi também uma correria, porque o colegiado de enfermagem me autorizou a adiantar todos os estágios, todo o último ano, porque eu passei no concurso, era em abril, eu me formaria no final do ano. Nossa! E eu tinha passado em 3º lugar. Olha, aí não dava pra perder de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E aí o colegiado me ajudou, enfim, adiantei, né, muito do estágio. E rezei bastante, né, pra não me chamarem. E, enfim, aí demorou um pouquinho até para me chamar. Em fevereiro do ano seguinte, eu já estava formada, já estava com o meu Corém. E aí comecei a atuar como enfermeira numa outra cidade.
que era numa cidade em Toledo, porque a universidade é em Cascavel. Ah, sim. E aí comecei na outra cidade. Em E era ali Toledo. perto mesmo? Pertinho. Ia todo dia? No começo eu fui, morei lá, Sim. né? Morei um tempo lá, depois voltei para Cascavel. Uma vida de cigana. Uma vida de cigana. Mas gostei muito de atuar, né, na enfermagem. E lá que eu acabei também descobrindo a medicina chinesa. E rapidinho, a senhora ficou quanto tempo trabalhando na enfermagem? Na enfermagem exclusivamente na enfermagem, foram 5 anos e meio. Porque depois, quando eu vim para Santos, eu assumi uma outra área dentro da área da saúde, mas era uma área de gestão. Então, algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Estava em contato, mas não atuando como enfermeira. Sim, e como é que surgiu essa vinda para Santos? Nossa, eu fiquei muito, muito curioso. Então, eu vim, era uma proposta de trabalho e para ser gerente num sistema de informatização na área da saúde. Nossa. E essa empresa, ela tinha conseguido aqui, né, a licitação. Sim. Aqui em Santos, era o maior projeto na época dessa empresa. Eu conhecia o dono da empresa justamente porque lá em Toledo tinha esse sistema. E a gente se acertou, né, e eu vim para cá. Isso em que ano? Isso foi em 2015. 2015. Nossa, já vai fazer 10 anos. Já. Caramba. E aí gerenciei toda a implantação desse sistema aqui no Serviço Público de Saúde de Santos. Nessa empresa eu fiquei durante 3 anos e meio. Também, além do projeto aqui em Santos, assumi de Mogi das Cruzes, de São Caetano. Eita! Então foi... E ao mesmo tempo, né, tendo o sonho de estar só na medicina chinesa. Sim, e aí me conta, como é que então entrou... Como é que foi essa transição da enfermagem para a medicina tradicional chinesa? Começou lá no Paraná. Sim. Na verdade, foi um convite de uma amiga minha. Eu não tinha ideia do que era. Não conhecia a medicina tradicional chinesa? Não conhecia. Ela, Fábia, vamos fazer a pós em acupuntura. Falei, vamos. Por que não, né? Por que não? Falei, vamos. E aí eu me apaixonei. Assim, já nas primeiras aulas, eu falei, gente, o que é isso, né? E Ai, assim que é bom. É muito bom. Você via que tinha muitas pessoas desistindo, porque não... É um mundo diferente. Então, né? assim, você tem que abrir muito a mente mesmo para sair do que a gente aprende no ocidental para o oriental. E aí eu fui me apaixonando, fiz 1 ano do curso no Paraná. E aí quando eu vim para Santos, eu não achei nenhuma escola que batesse a grade. E eu tive que começar de novo. Meu Deus, teve que começar tudo de novo. Comecei Aquele de ano novo. que a senhora fez 1 ano de novo. Fiz tudo de Se novo. forma em quantos anos? A acupuntura é 2? 2 anos na Ibramec. A senhora fez 3, Eu fiz tecnicamente. 3. Eu fiz 3. Tecnicamente não, fez 3. Fiz 3. Mas que viu 1 ano todo de novo, nossa, teve que fazer de novo. Exatamente. E porque eu amava aquilo, Olha, né? então, não vou exatamente, desistir, né? sim. Olha como a senhora gostava mesmo, né? Não vou desistir. E aí foi. Aí fiz aqui, me formei aqui. E aí já comecei a atuar, né, como acupunturista. Sim. O que acontece às vezes com muitos profissionais, acaba ainda mantendo um outro emprego e mais a acupuntura até conseguir fazer toda essa transição. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Então eu trabalhava nessa empresa e à noite eu atendia, até que eu fiquei só com a acupuntura. Só com a acupuntura. Isso. Que legal. E o trabalho da pós foi sobre o quê? O trabalho do TCC, Isso. O TCC não foi na área de saúde da foi, mulher, né? Então, eu fiz mais uma pesquisa bibliográfica do que era acupuntura, né? Como que ela atuava. Sim. Então, foi mais nesse nicho. Entendi. E aí, a senhora enfrentou alguns desafios saindo da medicina tradicional chinesa, a gente já volta pra ela, tá bom? A senhora mencionou em seu perfil, gente, quando eu digo perfil, a gente conversa antes, né, doutora? Sim, Por isso, viu, pessoal? A senhora mencionou no seu perfil que enfrentou alguns desafios na sua jornada, e eu já falei na sua apresentação, que foi o diagnóstico no útero septado e o câncer de colo de útero. Como é que foi isso? Como é que foi isso tudo, essa experiência e tudo mais?
Foi bem difícil, foi uma trajetória bem difícil. Desculpa perguntar, a senhora estava com quantos anos? Eu estava com 33 anos quando eu descobri. 32, 33 anos quando eu descobri, né? E eu despertei a vontade de ser mãe. Né? Então, antes eu não pensava em ter filhos. E disse que a gente entra na crise dos 30, né? O meu foi ali nos 33. Então, nos 33 eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu falei, não, eu quero ter filhos e tal. E aí foi que eu fui na médica. Olha, quero fazer meu tratamento, quero ver aí o que eu preciso fazer, o que eu preciso me cuidar para ter filhos. E aí que veio esse diagnóstico de câncer e, claro, o mundo abre, né? Então, o chão, assim, você não sabe para onde você vai quando recebe esse diagnóstico. Eu já tinha uma desconfiança que o meu útero não tinha uma anatomia correta, porque em todos os exames que eu fazia, aparecia útero bicorno, mas nunca confirmado. Então, existem diferenças entre as anatomias do útero. O que seria esse... O bicorno. Isso. O bicorno é um útero em formato de coraçãozinho no fundo do útero, né? Então, é um útero do tamanho normal, mas lá em cima, em vez de ele ter o fundo do útero, né, que é assim redondinho, ele faz um coraçãozinho, né? Então, é um tipo de anatomia. Sim. E aí vinha esse diagnóstico, né? Mas os médicos nunca pediam exames complementares. Não era nada preocupante. Na verdade, não era bem pesquisado. Entendi. Não era bem pesquisado, sim. né? Além disso, também um diagnóstico de síndrome do ovário policístico que dificultaria também para conseguir engravidar. E foi, só que aí eu, né, vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver isso a fundo, agora que eu quero ser mãe e tudo. E aí veio o diagnóstico do câncer. Foi um diagnóstico também bem complicado, porque assim, ele foi num pólipo, e naquela idade que eu tinha, é muito raro ter um câncer em pólipo. Sim. Então, assim, também os médicos ficaram bem. E nessa pesquisa toda, eu descobri que eu tenho 2 colos uterinos. Então, não se sabe, porque o que eu questionava a médica, assim, coleto preventivo todo ano, como que eu tenho um câncer? Né? Como que eu tô num adenocarcinoma, uma coisa que ainda ela falou para mim na época que a conduta médica seria tirar meu útero. Eu falei, opa, negativo, ninguém vai tirar meu útero, né? Porque eu quero ser mãe. Claro. E aí foi, né? E a gente foi pesquisando, e aí na ressonância que veio esse diagnóstico de útero septado. E o que é o útero septado? Isso, exatamente. Para quem está ouvindo e assistindo a gente entender melhor. Então, ele é um útero de tamanho normal, mas ele é dividido ao meio. Então, ele pode ser dividido parcialmente ao meio. Tem algumas mulheres que são assim. No meu caso, ele é dividido inteiro. E ele termina em 2 colos. O que confunde muito com o útero de Delfo, que é um outro tipo de útero. Que esse útero de Delfo, ele é totalmente dividido, só que lá em cima ele faz um coraçãozinho totalmente dividido com 2 colos uterinos. O meu não, o meu tem fundo uterino, sim, tem o septo terminando em 2 colos. Então foi uma pesquisa. Foi. Foi uma pesquisa e aí, enfim, aí tratei a questão do câncer, né? E foi também algo muito que eu questionei muito, né? Porque apareceu no pólipo, mas não apareceu em outros exames. Fiz uma cirurgia, que é a conização, e aí nesse caso eu fiz nos 2 colos uterinos, que é para retirar o canal do colo. Como uma prevenção, né? Tipo, cadê a raiz desse câncer, né? Então foi retirado e, enfim, fiquei bem, me recuperei e tal. Foi um obstáculo ali no meio. Agora eu quero ser mãe, então. Enfim, aí procurei uma outra médica que eu gostei muito, que ela me acompanhou, assim, foi muito, muito amorosa com o meu caso. E ela é uma fertileuta. E na época eu não estava com nenhum relacionamento, queria ser mãe. Eu falei, poxa, né? E agora? Já vai bater 35 anos. E a gente sabe que com 35 anos a fertilidade acaba
diminuindo, Sim. assim, né, um pouquinho. E aí ela sugeriu para mim, Fábia, vamos congelar seus óvulos? Porque já que você quer ser mãe, você tem certeza disso? Acho que vale a pena você congelar. Só que 1 ano antes, e isso eu falo muito também nos meus vídeos, não adianta simplesmente você, eu vou congelar meu óvulo, mas você não está com seu corpo saudável. Olha. Porque não importa muito a quantidade de óvulos que você coleta, mas sim a qualidade desses óvulos. E a qualidade vai refletir muito nos seus hábitos de vida. Então, quando ela fez os primeiros exames meus, ela falou exatamente assim para mim. Ela falou, Fábia, eu nunca vi esses exames numa mulher magra. Eu estava toda descompensada. E eu recebi isso no dia do meu aniversário. Ai, meu Deus, que presente. E aí eu fiquei muito chocada. Eu falei, caramba, mas o que eu faço de tão errado, né? Enfim. E aí foi uma virada na minha vida. Foi uma virada, eu já não estava tão satisfeita na empresa que eu estava trabalhando, querendo ficar mais na medicina chinesa. E aí eu acho que isso foi aquilo que foi colocado no meu caminho para mudar de vida mesmo, né? E foi assim, aí eu resolvi cuidar mesmo de mim. Fui dormir melhor, que é o básico bem feito. É o básico, sim. Dormir melhor, eu sempre falo, gente, tem que dormir antes das 10h30, né? Tô com a senhora. Tem que dormir antes das 10h30, e na medicina chinesa, tanto na medicina chinesa quanto na medicina ocidental, a gente já tem várias comprovações em relação a isso, o quanto é importante a gente ter uma boa noite de sono, o horário que a gente vai dormir, né? Então eu comecei a fazer isso, comecei a dormir melhor, eu já não acordava tão cansada, porque eu fui regulando, eu regulei minha alimentação, eu já era magra, mas eu ainda emagreci 10 quilos. Nossa, então, quando eu comecei a fazer esse tratamento para cuidar de mim antes de coletar os óvulos. Nossa, então, sim, a senhora emagreceu mais. Eu emagreci mais, eu fiz 1 ano de tratamento, porque como eu mudei totalmente a dieta, né, e uma dieta focada no meu problema, né, no que eu queria, e exercício físico, né, então foi algo que eu fiz, eu trouxe para minha vida, falei, bom, eu tenho que cuidar. E aí, nesse 1 ano, eu me senti muito bem, eu mudei, a alimentação é diferente, enfim, tudo. Nesse 1 ano foi o tratamento. Isso, aí pro congelamento. Hoje, infelizmente, as pessoas não falam isso, sabe? De tipo, olha, você tem que tratar durante um tempo para coletar. E é isso que é muito triste, porque as mulheres ficam na expectativa de que ela vai coletar, que ela vai ter um bom óvulo, que ela vai fazer a implantação do embrião e que vai dar certo a gestação. Mas se ela não fez realmente esse básico bem feito, a chance dela diminui. Entendeu? De ter um óvulo com qualidade. E nesse 1 ano vai fazendo, vai vendo como ele está e tudo mais ou não? Faz não, 1 ano. Só faz. E aí depois... No meu caso, eu fiz 1 ano, sabe, Entendi. Vitor? Foi algo meu, né? Sim. Tem mulheres que fazem menos tempo, tem mulheres que têm outros hábitos de vida, talvez não estão com os exames tão alterados quanto eu tava. Sim. Então tudo é uma coisa... Tudo é de corpo, tudo depende da pessoa, entendi. Isso, é avaliado, né? E aí, antes de completar 35 anos, eu fiz a coleta dos meus óvulos e, assim, graças a Deus, né, eu consegui uma quantidade muito boa de óvulos. Eu tenho 19 óvulos congelados hoje. Estão lá. Tá, estão lá. Estão lá guardadinhos. E assim, eu fiz isso justamente para ter essa segurança, um pouco de segurança. Sim. Não quer dizer que vai dar certo, né? Não quer dizer. Isso é uma caixinha de surpresa. Olha, é um ponto importante de ser dito. Porque, exatamente, tem muitas mulheres que fazem coisas... Eu já recebi mulheres no consultório falando assim, eu achei que era colocar lá dentro e estava bom, né? Coloquei o embrião e vai dar certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu sei que é uma segurança que eu tenho, sim, que pode dar certo ou pode não dar certo, né? Olha, é uma curiosidade, eu não sabia, doutor.
congela e mesmo assim pode acabar não dando certo. Não dando certo. Às vezes você faz lá a fertilização, o espermatozoide vai implantar e às vezes essa gestação não vai vingar. O que vai depender também dela vingar? É de ter uma qualidade boa de óvulo e espermatozoide. Aí vem com o parceiro também. Vem o parceiro também, sim. Não adianta só ter bom óvulo e não ter um bom espermatozoide. E no espermatozoide também há um estudo. Sim. Se ele é bom, como é que ele tá e tudo mais também. O homem também, dependendo, também de repente não, mas também tem que se cuidar. Com certeza, porque assim, e hoje cada vez mais, Sim. né? Já tem pesquisas falando que 50% da infertilidade é masculina e 50% feminina. Antes se falava muito mais da mulher, né? E ainda a procura é muito da mulher, mas quando eu consigo tratar o casal, você vê que o resultado é diferente. Olha, sim. Porque justamente tem essa... o homem ele vai fazer o espermograma. Sim. E no espermograma vai vir quantidade de espermatozoides, se ele está o suficiente, se ele está certo ali, né? Motilidade e morfologia. Então, assim, se ele tem uma quantidade boa de espermatozoide, mas esses espermatozoides estão preguiçosos, né? A motilidade não está rápida, não, é difícil engravidar. Entendi. Se a morfologia não está legal, acontece muito com homens que têm varicocele, a morfologia, né? Às vezes o espermatozoide não tem cabeça, não tem cauda. Olha. Não vai conseguir engravidar. Não vai conseguir engravidar. Então tem que tratar essa varicocele. Sim. Então é algo do casal. Entendi. É algo do casal. Entendi. E como é que essas experiências influenciam na sua abordagem prática, agora na saúde dos seus pacientes? Como eu vivi tudo isso, sim, né? Então, hoje eu acabo tendo mais empatia por toda a trajetória. E cada um tem uma trajetória diferente. Cada casal tem uma trajetória diferente. E quando essas mulheres chegam, você ouve várias histórias de todas as tentativas, doenças diferentes também, né? No meu caso, é um útero septado, um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, que tinha suas dificuldades, um câncer no meio desse caminho, mas outras mulheres têm endometriose, o marido tem varicocele, trombofilia. Então, são vários obstáculos ali para conseguir o tão sonhado filho nos braços, né? E isso fez com que toda a minha história fez com que eu procurasse, né, a me especializar nisso. Eu já sabia, já atuava como acupunturista, mas conforme eu fui vivendo tudo isso, eu comecei a pensar, poxa, o que a medicina chinesa pode ajudar? E é muito interessante a medicina tradicional chinesa na saúde da mulher. Sim. É muito interessante. Eu pego alguns artigos para ler, né? Até aqui por conta do trabalho, que a gente vai conversar e tudo mais, né? Dependendo do convidado. E você vê que tem bastante pessoa falando sobre. Isso. E é muito interessante você ler artigos sobre a medicina tradicional chinesa junto com a saúde da mulher. E quanto mais profissionais falando sobre isso, mais conhecimento a gente passa, mais as pessoas vão procurar. E ver que é sério. Exato. Eu acho que esse é o principal. Resultado. Exatamente, que é sério e que dá resultado. E que dá resultado. E aí é isso, eu sempre falo, Vitor, desse básico bem feito, sabe? Então, todos os pacientes que chegam para mim, gente, vamos fazer isso aqui. A medicina chinesa não vai fazer milagre se você não fizer isso aqui bem feito. Então, isso precisa ser bem feito. Um bom sono, uma boa alimentação e exercício físico, para a gente conseguir ter uma qualidade melhor desse óvulo, sendo numa fertilização, sendo numa gravidez natural, né? Independente, né? Então, e aí eu tenho os meus óvulozinhos congelados lá, não usei eles. Não usou, então, eu vou entrar já sobre isso, doutora. Gente, eu não sei
em qual câmera tá dando pra ver, se na sua ou na nossa principal. Mas a doutora está grávida. Estou. De quanto tempo, doutora? De 30 semanas, 7 meses. Isso, 7 meses. Quando a gente for postar o episódio, acho que já vai ter passado algumas mais semanas, tá, gente? Que como a doutora tá 7 meses, Isso. a gente já veio gravar com ela, né? Vai ser postado em maio o episódio dela, então vocês estão assistindo em maio, mas estamos gravando em abril, né, doutora? E aí a senhora tá grávida e não precisou dos óvulos congelados. Não, eles estão lá ainda, Estão né? lá. Até porque eu pretendo ter mais de um filho, Sim, né? claro. Eu não sei como que vai ficar isso pra frente, né? A gente não tem domínio do futuro, Aham. né? Mas eu comecei a fazer o tratamento, né? Sim. Então, além todo esse tratamento ocidental, que é muito importante, então não é só medicina chinesa, é os dois. Um Perfeito. tratamento ocidental que os médicos entram com uma suplementação, que é também muito válida. E aí a medicina chinesa, eu comecei também focar, eu sempre me tratei com medicina chinesa, né, desde quando eu conheci a acupuntura, mas comecei a focar mais nisso, do tratamento para engravidar mesmo, né? Doutora, interessante. Eu vou cortar rapidinho a senhora. Como é que funciona esse tratamento para acupuntura no caso da gravidez? Fiquei muito curiosa agora. Isso. Vai depender muito, Vitor, de o que essa mulher tem, ou o que esse casal tem. Perfeito. Né? Então, eu gosto que a senhora sempre traz a senhora sempre fala, o casal. É sempre os dois. Isso. Independente, é sempre os dois. Ali na gravidez é sempre os dois. Olha, quanto melhor, quando o casal vai, Sim. a gente tem um resultado mais rápido. Então, assim, eu recebo muitos casais? Não. Porque ainda a gente tem uma resistência do homem em fazer um tratamento com a medicina chinesa, né? Ou até na medicina ocidental. Né? Então, tem alguns pacientes, assim, algumas mulheres que falam pra mim, ele não quer fazer espermograma. Puxa, por que ele não quer fazer espermograma? É só um exame, gente. É só um exame. Nossa, não dói nada, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, existem várias coisas Entendi. ali que acontece e cada casal tem algo diferente. Mas o que a gente nota é o quê? Quando o casal vem, a gente tem um resultado mais rápido. Porque às vezes a mulher tá ótima. A gente conseguiu equilibrar, conseguiu tratar todas as doenças que ela tem, tudo, e não engravida. Por que não? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E aí, geralmente, é o fator masculino também, tá? E então, assim, falando um pouco do tratamento, vai depender também, é muito personalizado, né? Então, o que essa mulher tem? Se essa mulher tem uma endometriose, por exemplo, primeiro de tudo a gente tem que tratar a endometriose, né? Essa mulher, ela tem muita cólica, então muita dor na hora da menstruação, tem muitos coágulos, eu trabalho muito com a temperatura corporal basal, então é algo que ela vai verificar, essa temperatura, a gente vai avaliar se isso tá bom, se não tá, e aí que eu entro com o tratamento. Então, primeiro eu vou tratar a doença dela, porque enquanto ela tiver com as manifestações, por exemplo, da endometriose, a gente vai ter mais dificuldade dela engravidar, né? Então, não quer dizer que uma mulher com endometriose não engravide. Ela vai engravidar. Mas a gente tem obstáculos aí pela frente. Então, a gente tem que tratar a endometriose para depois a gente tratar a infertilidade. Então, eu trabalho muito com o ciclo menstrual dela. Então, esse ciclo menstrual tem que estar certinho. E aí que eu entro com tudo, né? Então, a acupuntura, né, o básico aí que a gente sempre vai fazer, associo ao aurículo em muitos casos, a aromaterapia voltada para a medicina chinesa, então é um pouco diferente, né? Então, eu uso aromaterapia, uso a fitoterapia brasileira também, então com tinturas ou com chás, aí depende muito do que a mulher se adapta mais. Entro também com os florais de Bach na visão da medicina chinesa e com as fórmulas chinesas, que aí a gente tem um salto aí no tratamento quando a gente entra com a fórmula chinesa também. Então, olha, é um conjunto. É um conjunto, é um combo, né? Um conjunto ali. Não é sempre...
é integrativa, é exatamente isso, é todo mundo junto, né? Trabalhando em um caso só, o que é muito interessante. Isso. E avaliando todos os exames dela, Victor. Exatamente. Então, assim, então faz o tratamento, vai fazer exame de novo, vamos ver o que a gente precisa aqui. Eu faço muito uma correlação com o que tem na medicina ocidental, então eu vejo que ela tem de deficiência na medicina chinesa, vejo o que está acontecendo ali nos hormônios dela na medicina ocidental, então os médicos pedem os exames e a gente vai tratando isso na medicina chinesa, e aí para a gente caminhar para o resultado. Tem algum, eu não sei nem se eu posso perguntar dessa forma, senão a senhora me corrige, mas tem algum ponto na acupuntura que ele é mais comum, assim, em algum tratamento na mulher? Não, sempre é muito diferente em relação a cada tratamento e a cada pessoa. Isso, porque é personalizado. Né? É personalizado. Sim, era isso que eu queria trazer. É porque a gente vai, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual que é o diagnóstico na medicina chinesa dessa mulher. Sim. Então, às vezes, uma mulher, ela tem a mesma mulher, duas mulheres têm a mesma doença na medicina ocidental, mas na medicina oriental, né, na chinesa, ela tem diagnósticos diferentes. Então, o tratamento vai ser diferente. Então, eu não posso falar que uma mulher que tem endometriose, ela vai ter o mesmo diagnóstico na medicina chinesa. Sim. E aí que vai basear o nosso tratamento. Entendi. Então, é bem diferente. Então, não tem um ponto comum, algo que, eu vou fazer isso em todas. Não tem. Não. Entendi. E aí, às vezes, a pessoa também, ela tem o mesmo diagnóstico ocidental, o mesmo diagnóstico oriental, né, na medicina chinesa, e ainda assim tem pontos que eu vou mudar de uma para outra. Olha só. Então, é bem estudado. É bem estudado, é cada pessoa e não tem jeito. E, doutora, agora na sua gestação, né? O que a gestação, estar grávida, mudou algum olhar seu perante agora tratamentos que a senhora aborda e tudo mais? Eu trouxe alguma coisa desse nível, sabe? De mudar alguma coisa, mudou alguma visão agora, estar grávida, para algum tratamento? Bom, eu já atuava com as gestantes, né? Então, às vezes, essa mulher começa ali comigo tentando engravidar. Todo o período de gestação, e algumas ficam também no puerpério, né? Então, também, porque o puerpério é outro desafio, né? Estar grávida me ajudou a dar mais esperança para essas mulheres. E eu acho que a minha própria história, eu conto ela também justamente para que as mulheres percebam que a gente tem esperança em ter, né? Isso não pode morrer. A gente ouve, às vezes, eu ouvi, e eu recebo muitas pacientes que ouvem isso de, você não vai conseguir engravidar de forma natural. Doutora, quem é que fala isso? Só para me ter uma ideia. É médicos, são pessoas da família, amigos? Como é que é isso? É um geral. É um geral. É um geral. Entendeu? Que legal. Uma mulher está tentando ser mãe e acaba escutando isso. Que legal. E às vezes recebe muita pressão também. Nossa, mas vocês estão casados tanto tempo e não tem filho. Ai, meu Deus. Nossa, você tá ficando velha, não vai ter filho. Olha, é cada coisa, né, que as pessoas têm que escutar, né? Se cada um tomasse um pouquinho mais conta da sua vida, né? Seria bom. Oh, meu Deus. Então, essa mulher, ela chega muito fragilizada já, né? E às vezes tem uma tentativa de anos. Eu tenho pacientes que estão 12 anos tentando engravidar. Nossa, sim. Então, essa esperança. Acho que a minha gestação, eu nunca imaginei que eu ia conseguir engravidar de forma natural. Com tudo que eu tenho, que eu já contei, né? Eu fiz o tratamento e, de repente, a menstruação atrasou. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Comecei, sim, me sentir um pouco disposta. Tem alguma coisa errada aí, ou certa, né? Sim. E aí fiz o teste, engravidei de forma natural. E era uma coisa assim que pra mim foi... Porque eu achei mesmo que eu ia ter que usar os meus óvulos, né?
Sim, a senhora já não achava que ia ser de forma natural. Não achava, e não achava que seria tão rápido. Entendi. Né? Então eu casei e também foi tudo muito rápido, né? Mas eu casei em novembro, em setembro eu já descobri que estava grávida. Então foi assim, sabe, algo que eu imaginei que a gente ia demorar talvez uns 2 anos tentando, e foi rápido. Então, eu acho que essa esperança, sabe, Vitor? Quem quer ter seu filho no colo, corra atrás. Sim. Você vai ser mãe de qualquer maneira. Vai. Né? Então, assim, dá para garantir que você vai conseguir gestar de forma natural? Não dá. Não dá para garantir. Na saúde não dá para garantir nada. Né? A gente vai fazer o que é possível, né? E isso é algo que vem do profissional fazer, né? Ali com todo o seu conhecimento, e da pessoa, né? 50% é meu, 50% é da pessoa, né? E eu digo, voltando, é do casal, não é só da mulher. Sim. Então, se tiver todo mundo nessa sintonia, a gente consegue. Alguns casos, realmente, de forma natural, são mais desafiadores e talvez mais demorados. E aí a gente tem que considerar a questão da idade da mulher, né? E aí vai para uma FIV. Só que a medicina chinesa, ela consegue ajudar também no processo da FIV. Além de trabalhar toda a qualidade desse óvulo, toda a qualidade desse espermatozoide, quando ela vai fazer a implantação, né, a gente tem todo um tratamento também para que tenha mais sucesso nessa implantação no colo do útero, para que realmente ela vá gestar. Então, é um acompanhamento completo mesmo. E aí, conseguimos, né, tá gestante. Opa, agora a gente tem que cuidar e trabalhar para que essa gestação permaneça, para que essa mulher não tenha um aborto, não tenha um parto prematuro. Então, assim, é todo um conjunto que a gente vai trabalhando. Tem todo um acompanhamento, né? Todo um acompanhamento. Mas o que eu posso te falar que a minha gestação trouxe foi isso. Foi, assim, olha, é possível. Sim, é esperança. Possível, né? Eu consegui, outras pessoas podem conseguir. Sim, muito também. Legal. E, doutora, agora saindo um pouquinho da gestação, que a gente, né, abordou bastante esse tema, que outros diagnósticos as mulheres chegam no seu consultório? Fala mais da saúde da mulher na medicina tradicional chinesa. Olha, tem mulheres, Vitor, que elas procuram e elas não querem engravidar. Sim. Tá? Então, para questões da saúde da mulher. Sim. Né? Então, mulheres que a vida inteira sofrem com uma cólica, né? Então, às vezes, durante a menstruação não consegue trabalhar. Né, tem que estar pegando um atestado, tem mulheres que são internadas por conta de uma cólica menstrual. Então, ela quer tratar para ela ter um ciclo menstrual saudável. Sim. Ela quer tratar para que ela esteja bem, né? E não necessariamente seja algo para engravidar. Então, eu tenho muitas pacientes assim também, que elas querem cuidar do seu ciclo. Então, ela entendeu o quanto isso é importante, né? O quanto isso é importante para a vida dela. Então, eu recebo algumas pacientes assim, e aí a gente vai em diversas doenças, né? Então, as mais comuns são a endometriose, a adenomiose, a síndrome do ovário policístico, essas são as mais comuns, né? Mas tem mulheres, às vezes, que têm trompas obstruídas, tem mulheres que têm miomas, e também ela quer tratar, porque se a gente for, às vezes, na medicina ocidental, talvez já vai dar um hormônio para essa mulher e ela não quer usar, ela quer seguir de forma mais natural o tratamento, né? Então, é muito da escolha também da mulher. Sim. E aí, então, tem esse tratamento, tem tudo que envolve a saúde da mulher. Entendi. Doutora, eu tô aqui fascinado, doutora. Como eu gosto de falar, quando o assunto é medicina tradicional chinesa, eu fico só escutando, que é tão bom escutar vocês falarem sobre a medicina tradicional chinesa, sobre tudo, e sobre na saúde da mulher. Eu acho muito, muito importante, né? Eu falei, né, que há bastante até artigos na internet falando sobre, mas eu acho que escutar, assistir, e eu ver mesmo alguém falando, e a senhora fala com tanta
propriedade, isso é tão bom, nossa, de verdade. Olha, eu tô adorando esse episódio. E agora me fala um pouco mais sobre o seu espaço. Fiquei curioso. Ó, eu pedi pra doutora falar o nome antes, mas eu não consegui gravar, doutora, desculpa. Como é que fala? É Espaço Shoyu-Rei. Shoyu-Rei. Isso. O que significa esse nome? Mãos que curam. Olha, nossa, lindo! Lindo, nossa, lindo, lindo, lindo. Gente, pra quem assistiu o episódio da Daniela, a doutora, vocês trabalham juntas, certo? Isso mesmo. Isso, então me fala do espaço, como é que surgiu, como é que veio e tudo mais. Então, eu idealizei o espaço em 2018, né? Eu comecei e até que eu consegui organizar ele da carinha que eu queria, né? Eu sei que existem muitos lugares que tem várias terapias juntas, né? Mas eu quis fazer algo que fosse somente medicina chinesa. Somente. Então, e tem muita coisa que a gente pode fazer, né, dentro da medicina chinesa e também outras práticas como o Qigong, Tai Chi Chuan, mas algo sempre voltado para isso, Sim. né? É o que eu idealizo para o meu futuro, mas atualmente o que eu quero para a empresa e o que a gente tem aí no nosso caminho são esse tratamento por especialidade, porque eu acredito que quanto mais eu sou especialista naquilo, melhor eu vou atender aquela mulher, porque eu vou estar cada vez mais dedicada, eu vou ver mais casos assim, então eu vou estar trabalhando com o mesmo nicho, né? Então, eu fui para a saúde da mulher por conta de toda a minha história. A Daniela, que trabalha comigo, ela foi para a área de saúde infantil, que ela também tem uma história linda nessa área, né? E ela é apaixonada pela saúde infantil, que também tem muitos resultados com as crianças, resultados mais rápidos, sem precisar, talvez, entrar com tanta medicação alopática. E eu estou tentando criar isso, né, de ter mais especialidades. Ainda é algo que eu vejo muito novo aqui no Brasil, de os profissionais focarem em algo específico, né? Então, por enquanto, a gente tem essas duas especialidades no espaço e tem a clínica geral, né? Então, hoje, infelizmente ou felizmente, o que é mais procurado, Vitor, são as dores. Dor lombar, dor no joelho, dor no ombro. Às vezes a gente recebe muitos pacientes com enxaqueca, que também está algo que já está um pouco mais divulgado. Mas a medicina chinesa é muito ampla. Então, assim, a gente pode tratar muita coisa. Então, a gente não tem que ficar só nisso. Sim. Então, essa é a minha ideia, né? E é isso que eu idealizo. É isso que eu quero, que a Shoyu-Rei tenha várias especialidades para que a gente possa tratar melhor esse paciente, que a gente possa acolher melhor, cuidar melhor, né? Então, atualmente ainda estamos com essas especialidades, mas a ideia é crescer e ter cada vez mais. Sim. No episódio da Dani, ela comentou sobre o espaço também e tudo mais, e ela falou sobre como vocês duas estão juntas, e aí eu digo no caso, por quê? A mãe vai e aí acaba conhecendo e leva o filho. Isso. Como é que a senhora vê isso? Como é que vê esse caminho, né, de sempre estar... Querendo ou não, vocês estão juntas ali, né? E ela também trouxe muito sobre o fato da mãe e da criança estarem interligadas, né? E como isso influencia um ao outro. Isso. A gente tem um caminho, assim, que a pessoa vai se encantando conforme ela vai se tratando, né? Então, ela começa ali, quando ela tá tentando engravidar, então ela começa ali comigo, engravidou, faz todo o trabalho ali com a parte de gestação. Quando ela ganha, que entra no puerpério, a Dani já assume. Olha. Por quê? Porque aí ela faz esse conjunto de tratamento Sim. mãe e filho. Porque a criança tem muito isso. Então, não é só tratar a criança, tem que tratar esse conjunto todo. Então, o puerpério é bacana a Dani fazer, porque tem a ligação ali, mãe e filho, né? Então,
Tem o pai também, que às vezes também a gente consegue trazer junto para o tratamento. Então é um caminho mesmo, que a pessoa vai se encantando, ela vai vendo o quanto isso vai sendo bom para a vida dela, o quanto isso vai trazendo leveza para a vida dela, e aí ela continua ali o filho. Então todas as questões iniciais no puerpério, tanto para a mulher quanto para a criança, que a Dani já consegue ir tratando, o iniciozinho, né, uma dificuldade para amamentar, a cólica da criança, ela já consegue, e enfim, às vezes não temos esse caminho, né, mas já chega uma mulher que ela já tem um filho já mais velhinho, assim, mais uns 5, 6 anos, e também precisa de tratamento, né, então o que a Dani faz? Ela vai juntar, ela vai tratar essa mãe e essa criança. Entendi. Então, a gente tem essa parceria mesmo e é muito gostosa porque a gente vê o resultado disso, né? E o pessoal, né, as pessoas gostam, indicam, também tem toda essa questão legal aí. Sim. Doutora, a gente está chegando ao fim do nosso episódio e aí eu queria, voltando agora para as mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar. Qual seria o seu conselho? Que elas tenham esperança, que isso não é desafiador, é um caminho que isso vai depender de cada mulher, vai depender muito do que ela tem, de tudo que ela já passou na vida dela, de todas as tentativas, de todas as decepções, frustrações, mas que ela não perca a esperança, que é possível ela ter o seu filho no colo, seja de qual forma for. Mãe ela vai ser. Sim. De qual forma, né? Seja pelo método natural, que é o que a gente sempre tenta. Se não tiver como, uma fertilização. E se infelizmente nenhum desses dois darem certo, tem outras formas, né? Então a gente tem pacientes às vezes que vão ir para uma adoção. E por que não? Por que não, sim. Entendeu? Então assim, quando desperta o querer ser mãe, a gente quer ser mãe. Exatamente, entendeu? né? Então não quer importa. Ser mãe, então não importa. Não importa, né? Então, claro, a gente vai tentar fazer tudo o que ela quer, o que esse casal quer nesse conjunto, mas nunca perca a esperança, porque tem como conseguir sim. E vai ser, né? E vai ser, vai ser. Um conselho que eu posso dar para os homens vão junto, façam tratamento, ok? Não é só sobre a mulher, é um casal, são duas pessoas gerando um filho, né? E um filho vai vir dos dois. Então, acho que o conselho que eu posso dar, não sou da área da saúde, mas acho que esse conselho é válido, né, sim, doutora? Com certeza. Essa bronca, né? Vão lá, certeza. vão junto com as esposas e tudo mais, que tem que ir, é muito importante, os dois estarem lá, os dois estarem juntos, né? Agora, pra gente encerrar de vez, planos, objetivos, novidades, o que a senhora pode contar pra gente aí do espaço, carreira? Sim. Logo vou dar uma paradinha. Vai dar uma parada, exatamente. Vou dar uma parada, claro que o espaço continua, Sim. né? Então eu tenho a Daniela, que vocês já vão conhecer também. Tem a Cíntia, que está trabalhando também com a gente. Então elas vão continuar até o meu retorno. E o meu plano pessoal é isso, é dar uma paradinha agora. Gosto muito do que eu faço, mas agora vai ser o momento de ficar com a minha Lívia, né? Sim. E ficar com ela, cuidar dela, para daí, quando eu tiver que retornar, a gente volta com tudo, né? A senhora ainda tá trabalhando? Ainda tô, né? Tá. Ainda tô, mas também já tô chegando. Já tá indo com mais calma, né? Pra ir parando. Mais calma, né? Entendi. Porque realmente fica puxado, e aí, no meu retorno, claro, ou até durante, isso depende muito. Eu falo sempre que depende mais da Lívia do que de mim, né? Depende de como ela vai ser. Sim. Mas assim, eu quero trazer mais especialidades pro espaço. Esse é o meu objetivo, Vitor. Porque eu quero crescer a empresa, né, o espaço dessa maneira.
Então, quero ter mais especialidades. A gente vai namorando alguns acupunturistas aí, olha, que tal, né? Vamos fazer isso, olha, isso daqui tem procura, né? O pessoal, tem gente nessa área que não, a gente não acha profissional. Poxa, estuda isso daqui, você se identifica, olha que legal, né? Então, esse é o meu sonho. Então, os meus planos aí para o futuro é a gente crescer, trazendo mais profissionais especializados nas áreas, né, em áreas diferentes, para que a gente consiga dar um melhor atendimento, um melhor acolhimento, um melhor cuidado para esses pacientes. E que bom, mais especialistas em MTC na Baixada Santista. Isso, com certeza. Que bom, viu, doutora? Muito bom. Quero ir na clínica, como é que eu faço? Onde é? Telefone, Instagram, pode falar. Ok. Bom, o nosso endereço é Avenida Conselheiro Nébias, 754. Aqui pertinho. Isso, é no edifício do Elbor, ali da Conselheiro. Então quem é de Santos, Baixada Santista sabe. Sabe, né? Quem não é, coloca aí no Google que acha. A sala é a 1302. O nosso Instagram é Acupuntura Shoyuhe. E o WhatsApp, 1399-685-9529. Perfeito. E o seu Instagram? Quero seguir, porque, gente, os conteúdos são muito legais. A doutora e a Dani estão fazendo os conteúdos muito legais. Sempre vai o conteúdo pros dois perfis, pro de vocês, pro da clínica e tudo mais. Vai. Mas quero seguir. A senhora, qual é o arroba? É Fábia Graciele da Rocha. Perfeito. Doutora, antes da gente encerrar, eu vou pedir para a produção me trazer que a nossa patrocinadora, a Fitofórmula, tá aqui na tela, tem um presente para a senhora. Legal. Muito legal. Um presentinho para a doutora, que tá aí na medicina tradicional chinesa. Caio, muito obrigado. Ó, a doutora tá aqui. Ai, que lindo! Isso, doutora. Tem uma agenda, tem o primeiro livro da Cefmed, tem um shampoo Angelicai e tem a 93... que é para digestão, 93 é ótimo, viu? Ótimo. Eu, o Caio, a galera toda aqui, adora a 93. Tá bom? Tem também um bloquinho para fazer a prescrição. Sim. E tudo mais, tá bom? Espero que a senhora tenha gostado. Presente da nossa patrocinadora pra senhora. Adorei, Vitor, toda essa oportunidade de estar aqui falando de saúde da mulher, adorei te conhecer. Adorei o presente, muito obrigada pela oportunidade. Ai, obrigado a senhora, de verdade, viu? Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Ó, me segue nas redes sociais, @VitorLeutes, em todas, TikTok, Instagram, o antigo Twitter, o X, também é o mesmo @. Siga a nossa patrocinadora também, Fitofórmula, você coloca a Fitofórmula Lab que você já acha, segue também o nosso patrocinador, o Espaço Taori, que lá tá muito legal o Instagram deles, eles colocam várias dicas e várias fotos, vários reels de eventos que já tiveram aqui. E segue também o TaoriCast em todas as redes sociais, @TaoriCast, Instagram. No TikTok você confere alguns cortes menores, tá bom? E lembrando que no YouTube você assiste o nosso episódio completo nas principais plataformas de áudio também, e lá no YouTube de segunda, terça, quinta e sexta você tem alguns cortes maiores do episódio que saiu na quarta-feira. Combinado, doutora? Mais uma vez, muito obrigado por ter a senhora aqui, foi muito bom, um tema muito relevante que precisa ser cada vez mais dito. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.